Ascensão através de habilidades. Episódio 239. Quarto retorno, Terra, 6. Realmente, muitos sobreviveram. Graças a quem? Qin Huaiyeon riu levemente e olhou de lado. Seu olhar para Taizan, cheio de respeito e confiança, ficou mais forte. E o líder de Daejeon torceu o rosto como se estivesse descontente com a situação atual. Se tantos sobreviveram, é ainda mais viável agora. Seus rostos iluminaram-se de motivação à medida que a possibilidade de sobrevivência aumentava. Então quem será o líder? O líder da ilha de Jeju perguntou. Todos eles gerenciavam jogadores de suas respectivas regiões. Mas agora que todos estavam reunidos em Seul, parecia melhor que uma pessoa desse ordens abrangentes para evitar qualquer confusão. Todos os olhos se voltaram para Taizan. Taizan balançou a cabeça. Não é da minha conta. Todos vocês sabem quem é o líder de Seul. Eu ouvi, mas... ainda assim, nunca pensei que seria realmente. Qin Huaiyeon ouviu dizer que ela gerenciava pessoas como líder em Seul. Mas era difícil aceitar pelo valor nominal, considerando a presença avassaladora de Taizan. Qin Huaiyeon era visto como uma figura de proa, enquanto nos bastidores Taizan era considerado quem dava os comandos gerais. Porém, a realidade era diferente. Taizan recuou e deixou a gestão geral para Qin Huaiyeon. Não sou bom em gerenciar pessoas. Seu forte era matar monstros, e Qin Huaiyeon era bom em gerenciar pessoas e atribuir funções de acordo. Todos deveriam cumprir seus papéis. Essa foi a filosofia de Taizan. Reconhecendo isso, Qin Huaiyeon inclinou ligeiramente a cabeça com gratidão. As expressões dos outros se iluminaram. Eles perceberam que Taizan não era do tipo que forçava suas opiniões aos outros por causa de sua força. Afinal, não importava o que Taizan propusesse agora, eles não poderiam recusar. Eles estavam um pouco preocupados que ele pudesse encurralá-los, mas essas preocupações haviam desaparecido. O líder de Daejeon também parecia mais feliz. Ele olhou para as pessoas com satisfação. Então, quem é o líder? Os olhos das pessoas se voltaram para Qin Huaiyeon. Ela fez uma cara sombria. Eu de novo? Claro. Você lida com tudo mesmo no modo difícil, não é? Apenas aguente um pouco mais. O GH. Eu odeio isso. Eu realmente odeio. Qin Huaiyeon reclamou, mas não recusou. Ela mesma acreditava que era melhor para ela assumir esse papel. Por favor, faça o seu melhor. Sim, ok. Qin Huaiyeon firmou a respiração. Foi decidido que ela seria a líder. O líder de Daejeon abriu a boca. Eu me oponho. As pessoas ficaram surpresas com a objeção repentina. Seus olhares mudaram. Lee Ju-hyeok, você se opõe? Sim. O líder de Daejeon, Lee Ju-hyeok, assentiu. Ele olhou para Qin Huaiyeon. Se Qin Huaiyeon se tornar a líder, teremos que seguir seus comandos, certo? Claro. Ser líder era apenas isso. Trata-se de assumir a vida de todos, emitir comandos e governar as pessoas. Carregava poder, mas também responsabilidade. Se pessoas morressem, seria culpa de Qin Huaiyeon. Lee Ju-hyeok falou. Então eu não gosto disso. Não quero confiar minha vida a outra pessoa. Você quer ser o líder? Sim. Lee Ju-hyeok respondeu com firmeza. Todos olharam para ele incertos. Não sei. Qin Huaiyeon pressionou a testa como se estivesse doendo. Tive a sensação de que isso iria acontecer, e aqui está realmente. Lee Ju-hyeok frequentemente entrou em confronto com Qin Huaiyeon no labirinto. Sempre que ela propunha uma estratégia, ele a desafiava e falava o que pensava. Expressar uma opinião não era o problema, mas a atitude de Lee Ju-hyeok era. Ele falou como se fosse o único líder real e que sua opinião fosse a única correta. Seu tom excludente e de rejeição gerou diversos conflitos. Ele era alguém que acreditava apenas em suas próprias respostas e ignorava as opiniões dos outros. Alguém que queria ser um rei absoluto e governar a todos sozinho. Esse foi Lee Ju-hyeok. Não haverá problema. Você está cansado de liderar, não está? Deixe isso comigo. Os olhos de Lee Ju-hyeok brilharam com ganância por poder enquanto ele falava. Qin Huaiyeon olhou para Taizan com uma expressão complexa. Taizan teve apenas uma resposta. Como eu disse antes, não quero interferir nos seus assuntos. Decidam entre vocês. Taizan optou por permanecer um espectador. A decisão agora cabia exclusivamente a Qin Huaiyeon. Ela fechou os olhos. Na verdade, foi um fardo. Gerenciar a vida das pessoas e atribuir-lhes números muitas vezes levava a noite sem dormir. Ela havia assumido o papel porque surgiriam problemas se não o fizesse, mas ela desejava abandoná-lo. Foi quando Lee Ju-hyeok declarou sua intenção de se tornar o líder. Se Lee Ju-hyeok assumisse, poderia não ser tão ruim. Seus julgamentos eram geralmente corretos. Ao contrário do seguro e relativamente passivo Qin Huaiyeon, ele tomou decisões ousadas e teve o apoio de vários jogadores do hard mode que apreciaram tal determinação. Responda rapidamente. Estamos perdendo tempo. Lee Ju-hyeok pediu, confiante de que Qin Huaiyeon cederia a liderança a ele. Qin Huaiyeon olhou para Taizan. Taizan a observava silenciosamente. Sob seu olhar, Qin Huaiyeon tomou sua decisão. Desculpe, mas não posso fazer isso. Certo, deveria ser. O quê?
A expressão de satisfação de Lee Ju-hyeok rapidamente se transformou em descrença. Kim Hwa-yeon falou calmamente. Eu recuso, Lee Ju-hyeok. Eu deveria ser o líder. Você está recusando? A expressão de Lee Ju-hyeok se contorceu. Você deseja tanto a posição de líder? Ser tão teimoso aqui? Não é teimosia, é minha escolha. E não é você quem está cobiçando isso? Você. A expressão de Lee Ju-hyeok distorceu ainda mais. Kim Hwa-yeon balançou a cabeça. De qualquer forma, não tenho intenção de abrir mão da posição de líder. Então, o que você fará agora? Desistir, ou... Kim Hwa-yeon agarrou sua arma. Decidir pela força, de acordo com as leis do labirinto? Ao ouvir suas palavras, Lee Ju-hyeok hesitou. Kim Hwa-yeon era forte. Não seria exagero dizer que ela era a mais forte entre os jogadores do Hard Mode. Mesmo que lutasse, a vitória não estava garantida para ele. Vamos fazer isso por maioria de votos. Enquanto falava, Lee Ju-hyeok sabia qual seria o resultado. Tudo bem, qualquer um que queira que Kim Hwa-yeon seja o líder, levante a mão. Todos, exceto Lee Ju-hyeok, levantaram as mãos. Kim Hwa-yeon disse. Agora, qualquer um que queira que Lee Ju-hyeok seja o líder, levante a mão. Ninguém levantou a mão. O rosto de Lee Ju-hyeok se contorceu. O líder da ilha de Jeju falou com cautela. Honestamente, Hwa-yeon está fazendo um bom trabalho. Por que deveríamos perguntar a outra pessoa? Isso mesmo, Ju-hyeok, você não é ruim. Mas é radical demais. Isso quase nos matou várias vezes. Sim, é isso. Lee Ju-hyeok torceu os lábios. Desculpe, mas não posso concordar. Ele bateu com força na mesa. A mesa rangeu e fez um som precário. A pessoa que será o líder sou eu. Serei o mestre da Coreia. Mas já foi decidido. Você não vai contestar isso, vai? Certo. O que? Lee Ju-hyeok se levantou. Não posso aceitar isso. Daejeon se retirará. Operaremos de forma independente. Você. O rosto de Kim Hwa-yeon se contorceu. Lee Ju-hyeok sorriu. Por quê? Não há problema, certo? Não estou particularmente resistindo ou lutando com vocês. Só vou me mover de forma independente, sob meu próprio julgamento. Essas são palavras iguais? Não seguir o comando do líder e agir de forma independente poderia claramente impactar outros grupos. Um membro descontrolado era pior do que não ter nenhum. Assim como as vozes estavam prestes a aumentar, Taezan falou. Realmente? Um momento de silêncio circulou. As pessoas engoliram a saliva e começaram a suar frio. Sim, vou me mudar sozinho. Lee Ju-hyeok tentou parecer calmo, mas seus olhos revelaram um tremor inconfundível. Taezan assentiu. Então faça o que quiser. O que? Faça o que quiser. Pegue o povo de Daejeon e faça o que quiser. Não me importarei. Mas se isso prejudicar os outros, sabe? Taezan sorriu levemente. Com uma sensação de formigamento, Lee Ju-hyeok forçou um sorriso. Vou manter isso em mente. Ele saiu. Taezan fechou a boca. Finalmente, a tensão diminuiu e as pessoas sentaram-se. Aquele cara maluco. Eu sabia que ele era obcecado pelo poder no labirinto. Mas pensar que ele seria assim lá fora também. Provavelmente é ainda mais porque está do lado de fora. O mestre da Coreia. Parece ótimo, certo? Será que aquele cara orgulhoso não almejaria isso e desistiria? Suspiros e lamentações irromperam. Kim Hwa-yeon, pressionando as têmporas, disse. Primeiro, não vamos nos preocupar com aquele maldito cara agora e lidar com os problemas imediatos que temos em mãos. Ela conseguiu mudar de assunto e perguntou, com um olhar mais moderado, como líder geral da Coreia. Agora que todos os sobreviventes na Coreia se reuniram, qual é o clima entre as pessoas? É bom, famílias separadas por modos diferentes se reuniram e há um sentimento de unidade agora que toda a Coreia está unida. Quase não há discriminação entre os modos. Mesmo Daejeon, bem, não há problemas. Ele é o único problema. No geral, não houve problemas. Kim Hwa-yeon bateu levemente na mesa com a ponta dos dedos. Então vamos falar sobre a missão. Toda a Coreia se reuniu em Seul. Isto cumpriu as condições e uma nova missão apareceu para eles. Início da missão especial. Com base no desempenho, as recompensas serão dadas no retorno ao labirinto. Quais são essas fendas? As pessoas murmuraram confusas, não familiarizadas com o termo. Taezan falou. Haverá fendas roxas aparecendo ao nosso redor. Monstros os protegerão. Basta derrotá-los e destruir a fenda. Ah, você sabe? Eu destruí um durante meu primeiro retorno. Desde o primeiro retorno, você tem lidado com isso. Embora estivessem focados exclusivamente em se adaptar e sobreviver, sem saber das divergências, Taezan já as havia notado e resolvido. Este facto impressionou os líderes de outras regiões. Então, Senhor Taezan e aqueles espíritos. Eu sou Minerva. Este é Barcaza. Você pode nos chamar de espíritos confortavelmente. Para ser chamado ao lado do rei. Que situação embaraçosa. Não se preocupe com isso. Não se preocupe. Minerva acenou com desdém, enquanto os outros lançaram olhares bastante peculiares. Eles estavam muito curiosos sobre as identidades de Minerva e Barcaza. Taezan explicou casualmente, pois era incômodo elaborar. Eles estão definitivamente do nosso lado. Não haverá nenhuma traição. Você viu o poder deles, então você sabe.
Absolutamente. O líder da Ilha de Jeju murmurou com uma expressão vaga. Ele observou atentamente enquanto eles atravessavam o mar e massacravam monstros como insetos, rejeitando qualquer força dirigida a Seul. Kim Hwa-yeon falou calmamente. Então, sinto muito, mas teremos que confiar no Sr. Taizan novamente. Não se preocupe com coisas que você não pode resolver. Eu cuidarei delas. Mas não vou cuidar de tudo. Você sabe disso, certo? Sim, precisamos treinar também. Um sentimento de gratidão tomou conta dos rostos de todos. À medida que a conversa terminava, eles torceram o rosto. Então, o que devemos fazer com aquele maldito cara? Eu gostaria de trazê-lo para o nosso lado, mas ele não é do tipo que escuta. Taizan disse. Não se preocupe com isso. Vou preencher onde estiver faltando. Mas é melhor que esse tipo de pessoa não esteja no grupo. Mesmo que de alguma forma o convençamos a participar, a conversa prosseguiria sem problemas? Acho que não. Todos concordaram com isso. Lee Ju-hyuk não seguiria as ordens mesmo se fosse colocado à força sob a liderança de Kim Hwa-yeon. Ele provavelmente provocaria discórdia interna. Pensando nisso, foi uma sorte que eles tenham se separado cedo. Então, todo mundo está descansando. Vou resolver as coisas corretamente e contar a vocês amanhã. Ufa, preciso dormir um pouco. Então, bom trabalho, Hwa-yeon. Eles foram embora. Apenas Kim Hwa-yeon e Kang Taizan permaneceram enquanto Jung Jeon também abaixou a cabeça e saiu por último da sala de reuniões. Kang Taizan quebrou o silêncio. Isso foi inesperado? Achei que você cederia. Eu considerei isso inicialmente. O fardo da liderança pesava sobre ela. Se possível, ela queria passá-lo para outra pessoa. Mas ela olhou para Taizan. Taizan lançou-lhe um olhar questionador. Ela balançou a cabeça. Só de repente eu quis assumir isso. Parece que abri meus olhos para o poder. Ela brincou, mas havia um motivo real. Taizan confiava nela. Ele acreditava que ela tinha a capacidade de governar e liderar a todos. É por isso que ele confiou a ela a liderança. Ela queria corresponder às expectativas de Taizan. Essa foi a razão dela para aceitar. Mas, Lee Ju-hyuk também não está sem qualificações para ser um líder. Poderia ter sido bom se ele tivesse aceitado. Não. Taizan disse, sua voz cheia de convicção, surpreendendo um pouco Kim Hwa-yeon. Você acha que não? Esse cara carece de algo crucial. Em sua vida passada, Seul foi destruída. Muitas pessoas morreram devido às ações de Choi Jung-hyuk e seu Jang-san. Portanto, Lee Ju-hyuk, que naturalmente se tornou o líder de todos como líder de Daejeon, onde a maioria das pessoas sobreviveu, sabia. É por isso que Taizan sabia que Lee Ju-hyuk não tinha as qualidades de um líder. Lee Ju-hyuk provavelmente pensou que poderia se mover de forma independente e sem problemas com base em suas experiências em Daejeon. Ele devia estar planejando provar sua capacidade e assumir a liderança. No entanto, Lee Ju-hyuk não sabia de um fato. O poder dos deuses superiores estava concentrado em Seul. Um monstro mais forte que ele enfrentou em Daejeon era provavelmente da classe C. Ele deve ter acreditado que eles poderiam superá-lo com suas próprias forças. Ele não percebeu o quão tola era essa crença. Não se preocupe com isso. Ele vai cair de cara no chão sozinho. Taizan disse indiferentemente. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.